Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora a segunda mesa da nossa primeira jornada de Saramago. A gente já teve uma manhã e agora uma tarde muito produtiva. A primeira rodada de comunicações foi muito boa, a gente discutiu muito sobre Saramago e agora nós vamos continuar com quatro pesquisadores. O primeiro é o Guilherme Aguiar Gomes, ele é licenciado em História pela Universidade do Maranhão, e ele vai apresentar as representações pós-humanistas do mundo, consensos entre Saramago e Camus. A segunda comunicação é da Major Araújo, ela é doutoranda em literatura de línguas portuguesas pela PUC Minas, e ela vai apresentar as violências de cada dia na escrita saramaguiana. E o terceiro é o Matheus Roque da Silva, mestrando em literatura de língua portuguesa pela PUC Minas, que vai apresentar por uma leitura materialista, apontamentos e ensaios sobre a cegueira. E nossa quarta e última pesquisadora é Ana Carla de Souza Domingos, mestrando em literatura de língua portuguesa da PUC Minas, que vai apresentar o narrador engajado na narrativa de Saramago. Então, cada um vai ter 20 minutos, de 15 a 20 minutos para se apresentar, e posteriormente, quando eles finalizarem, a gente abre para uma rodada de conversas, tá bom? Então, vocês podem mandar no chat perguntas, observações, que depois a gente coloca para os pesquisadores, ok? Então, vamos chamar agora o Guilherme Aguiar Gomes. Boa tarde a todos. Boa tarde. Algum problema com a comunicação, o microfone, tudo ok? Não, a gente está te ouvindo. Que bom. Como já foi apresentado, Guilherme, meu nome me chamo Guilherme, sou licenciado em História pela Universidade Federal do Maranhão e vou apresentar o trabalho, As Representações Pós-Humanistas do Mundo, consensos entre Saramago e Camus. A partir daí, a gente começa com uma concepção do que vem a ser humanismo, pós-humanismo, e depois vamos decorrer um pouco sobre as duas obras utilizadas, que é Ensaio sobre a Cegueira e a Peste, de Albert Camus, e, por fim, vamos apontar os consensos entre as duas obras, e para finalizar, a questão dos dois autores. Começando com a questão do pós-humanismo, do humanismo, que durante o período renascentista surgiu uma corrente filosófica e artística conhecida como humanismo. De forma geral, o humanismo ele caracterizou-se como sendo uma valorização do homem acima de tudo. Difundiu-se por toda a Europa e rompeu com o pensamento religioso da Idade Média. O humanismo ele se destaca também como um movimento transitório entre o que vem a ser a Idade Média e a modernidade. Nesta perspectiva que o humanismo ele vai realçar a criação do antropocentrismo e uma maior prezar, uma maior valorizações das ações e emoções humanas. Desse modo, o humanismo ele vai muito além de uma simples compreensão filosófica, ele passa a valer como uma matriz que, de certo modo, ela rege a organização política e social da sociedade ocidental pós-moderna. No entanto, há uma necessidade de avaliar o humanismo que faz com que surja um contraponto dentro dele mesmo, que a partir daí vai aflorar o pós-humanismo como uma crítica ao humanismo. É dessa maneira que, em 1947, o filósofo e literato Albert Camus e em 1996, José Saramago, eles se valem deste humanismo característico de uma individualidade, de indiferença de cada ser, para dar origem, para originar uma crítica pós-moderna e em como a falsa normalidade imposta aos indivíduos norteia a sociedade global, na qual os dois autores, eles, em suas respectivas obras, A Peste e Ensaio sobre a Cegueira, eles apontam de forma ponderada sobre um viés de crise epidemiológica
em como a sociedade pós-humanista é portadora de inúmeras mazelas que assolam e afligem tanto a alma humana de forma individual, como dentro do coletivo, dentro da sociedade politicamente organizada. Agora, partindo para uma concepção da peste de Albert Camus, de 1947, que aproximadamente 50 anos antes de Ensaio sobre a Cegueira ser publicado, Albert Camus lançava essa obra magnífica, que possui um conteúdo gigantesco, filosófico, político e principalmente histórico, na qual, assim como outras obras dele, como O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, reflete a sua filosofia absurdista, na qual o absurdo desenvolvido por Camus se refere ao conflito entre a tendência humana em buscar significado inerente à vida e a falta de habilidade para que isso aconteça, para encontrar. A partir daí, o desenrolar da trama em A Peste, ela se passa em uma cidade argelina cujo nome é Oran, que repentinamente é acometida por um surto de peste bubônica. No entanto, antes da epidemia se alastrar por toda a cidade, a obra apresenta uma espécie de presságio epidêmico, na qual se dá de maneira normal quando o Dr. Bernard encontra um rato morto, e aí o autor, na página 13 de A Peste, ele expõe o seguinte trecho: na manhã do dia 16 de abril, o Dr. Bernard saiu do consultório e tropeçou num rato morto no meio do patamar. Naquele momento, afastou sem prestar atenção e desceu a escada. Ao chegar à rua, porém, veio-lhe a ideia de que esse rato não estava em seu devido lugar e voltou para avisar o porteiro. Camus, em 1947, com essa obra, ele apresenta uma espécie de presságio, uma espécie de sinal antes da epidemia acontecer. Esse ponto característico vai ser importante nas daqui da frente, porque vai haver um consenso com José Saramago. A partir dando continuidade, essa obra caminiana, ela apresenta esses sinais, como eu já havia falado, do rato morto, e posteriormente a morte do porteiro. Camus, nas páginas seguintes, ele vai desenvolver que o porteiro, na qual foi chamado pelo médico, pelo doutor, ele vai morrer repentinamente. E sem contar que as pessoas começam a se infectar por essa peste bubônica na cidade de Oran, na cidade argelina de Oran, e além do mais, além das pessoas que vão apresentar características e posteriormente morrer, vai ter uma centena, milhares de ratos mortos que vão aparecer na rua, que vão morrer, que vão sair de dentro das casas, de dentro dos buracos, e vão simplesmente cair e morrer na rua. Outro ponto importante em que Camus ele dá esse pontapé inicial é com o uso da palavra peste, que simplesmente ele não remedia os seus termos, ele dá esse teor, ele emprega esse termo para tratar de forma proporcional a extrema condição de horror e pânico em que a obra apresenta. A partir dessa perspectiva, e Camus ele apresenta em seu livro o que há de mais sensacional dentro da sua literatura, que é a análise, a compreensão e a crítica das condições humanas, sob as visões do personagens como o Dr. Ried, já mencionado, Tarot, Cortand, Rambert. Ele apresenta nas entrelinhas do livro A Peste a sua própria filosofia do absurdo. É nesse contexto que a batalha da cidade de Oran contra a epidemia não vai simbolizar apenas uma revolta individual contra o absurdo, mas sim uma revolta coletiva, na qual a individual contra as condições humanas deixa de ser individual e torna-se coletiva. A revolta que Camus propõe durante toda a sua filosofia absurdista, individualista de cada ser, nessa obra ela vai tomar proporções coletivas, e a partir daí toda a cidade de Oran,
contra uma luta epidêmica, vai representar a revolta coletiva contra as condições humanas. Em uma perspectiva metafórica e histórica, a peste de Albert Camus, ela é uma crítica às políticas autoritárias, bem como a assolação da peste bubônica na cidade de Oran, sendo esta uma alegoria acerca da invasão e dominação nazista na França, não só na França, mas como em toda a Europa, a expansão nazista. Sendo desta maneira, a peste ou a obra, ela apresenta-se tanto como uma crítica metafórica às políticas e governos autoritários, bem como uma crítica à sociedade pós-humanista. É nesse viés que Camus, ele deixa claro o seu ativismo contra qualquer forma de autoritarismo. Nesse sentido, essa obra de Camus, ela evidencia a vida e a morte diante de uma epidemia. É também uma clara alusão às grandes lutas coletivas, como eu já havia mencionado, da sua alegoria histórica, que a peste, na verdade, é o nazifascismo que se espalhou rapidamente durante as décadas de 30 e 40. Assim, essa luta, seja por uma crise de saúde pública, como o Camus propõe, ou por conflitos políticos e até mesmo o sofrimento de uma guerra, como ele, de forma alegórica, menciona. Assim, nesse sentido, essa obra de Camus, A Peste, ela é um transpassar da ficção, do literal, para o simbólico, para a dor real. É uma espécie da crítica real às reflexões metafísicas. Desta maneira, a peste, seja por intenção própria do autor, de representar por meio de uma crise sanitária, um ideal político, uma revolta coletiva diante das condições humanas, diante da própria guerra, porque esse livro foi publicado após a guerra e alegoricamente, como já mencionei, representa uma espécie, a oposição de Camus contra política autoritária. Além disso, essa obra ela é uma metáfora de todos os grandes males. É uma espécie de jogo mal intencionado na prática contra si mesma. É a partir daí que a gente tira da vida de Camus, na qual ele fazia parte de uma resistência contra a invasão alemã na França, e ele pontua a sua completa aversão aos governos autoritários. Como eu já falei, do nazifascismo e tudo mais. Entretanto, ele deixa respingar um pouco dessa sua aversão ao totalitarismo de Joseph Stalin, ao comunismo totalitário. É nesse ponto em que vai haver um rompimento entre Camus e Sartre, que até então eles andavam juntos e desfrutavam de uma filosofia única. Na qual, a partir desse rompimento, Sartre, ele era adepto aos ideais comunistas e ele avistava, né, no próprio comunismo, uma etapa para uma luta diante de um mal maior, no caso, o capitalismo. Uma das naturezas da literatura pode-se dizer que é a metáfora. É nessa perspectiva que Camus e José Saramago, eles farão sua expressão máxima, onde os consensos das crises sanitárias desses dois autores, como eu vou mencionar mais à frente, com a ensaio sobre a cegueira de José Saramago, vão ter esses consensos e mostrar e expor uma crise pós-humanista. Assim, em 1995, 96, José Saramago lança uma obra muito importante, que é Ensaio sobre a Cegueira, cujo romance ele trata de um surto epidemiológico de cegueira. Entretanto, esse surto nele não prossegue de uma cegueira comum, de uma cegueira convencional, mas sim, como o próprio autor menciona, de algo branco como leite, que se dá a partir de uma normalidade, tá? Uma sociedade, uma cidade absolutamente comum em mais um dia do cotidiano, e ali no meio de um trânsito, o José Saramago, ele apresenta um homem que está ali, eu não sei o que estava indo fazer, estava indo para o trabalho, voltando, e aí ele de repente se vê cego, mas não é qualquer cegueira.
ele é algo tão branco, como o próprio autor diz, algo branco como leite, algo tão branco que foi capaz de ofuscar a luz. Assim, o desenrolar dessa história relata que após o primeiro caso de cegueira, inúmeros outros casos como este vão surgindo em uma velocidade em que as medidas sanitárias ou medidas de controle do governo, elas não serão suficientes para conter. É a partir daí que o autor e o próprio estado em que ele descreve, ele vai decidir que os primeiros cegos dessa cegueira branca, eles vão ser isolados, postos em quarentena, até que alguma medida, algum estudo ou algum tratamento seja desenvolvido. No entanto, apesar das medidas de isolamento e tudo mais, a epidemia de cegueira, ela se alastrou tão rapidamente que um piscar de olhos, ela destruiu ou desestruturou tudo que a sociedade humana levou inúmeros anos para construir. E aí o Saramago vai apresentar personagens sem nome, como a mulher do médico, o médico, que na verdade que na verdade é oftalmologista, mas vai ser conhecido como médico, a rapariga dos óculos escuros, o velho da venda preta, o primeiro cego, o garoto estrábico. E aí estes são os personagens, e entre outros, que vão ser colocados em quarentena em um manicômio abandonado. E a partir daí, boa parte do romance, ele vai se passar dentro desse manicômio, na qual o exército daquele país, daquela cidade, daquela sociedade, vai supervisionar todos eles. E a partir daí, aqueles cegos ali tentam manter um regime democrático, na qual eles tentam racionalizar da forma mais correta tanto as camas que foi dada a eles, as alas, inclusive a comida que é mandada. No entanto, esse regime democrático mantido ali dentro daquele manicômio não vai durar muito, pois num dado momento, vai surgir ali dentro daquele manicômio um outro grupo de cegos liderado por um cego de nascença, não um cego que foi vítima da epidemia, mas um cego de nascença. A partir daí, a partir desse cego de nascença, ele vai impor um regime na qual todos têm que se submeter a ele, tem que dar comida. Então, tá que o próprio autor descreve uma cena de estupro coletivo que vai ocorrer ali dentro daquela obra, até que por muitas reviravoltas dentro da obra, vai acontecer um incêndio e vai ser tudo destituído, e aí de repente vai se ver todos os cegos ali, que estavam ali dentro daquele manicômio, vão estar livres. A partir desse pequeno resumo acerca da obra, José Saramago, tomando por base uma crise epidêmica para dar origem à sua crítica à sociedade pós-moderna, é nesse sentido que dentro da obra saramaguiana há uma presença de uma sociedade feita e realizada dentro dos limites da organização social contemporânea. Como eu bem falei, eles estavam dentro da sua normalidade até que surgiu esse surto. A partir daí que José Saramago ele vai ter sua crítica diante do mundo moderno acerca do uso da razão, metaforicamente. A partir daí, segundo Saramago, ele vai descrever que todos são cegos, mas cegos da razão. A partir do ensaio sobre a cegueira, em que Saramago faz uso de uma crise pós-humanista para destacar que a sociedade contemporânea e toda a sua organização social, política e econômica possui uma fragilidade imensa, na qual o autor colocou e desestruturou toda a sociedade contemporânea em apenas um surto epidêmico, sem causa, sem precedente, e na qual se deu de maneira, digamos que, aleatória, entre aspas, que não houve, diferentemente de Camus, não houve presságio, não houve sinais de que iria ocorrer, simplesmente aconteceu. Assim, Saramago, pontuando a epígrafe dentro da obra, ele põe se pode olhar, ver, se pode ver,
Repara, é a partir dessa perspectiva que José Saramago vai tecer a sua dura crítica à sociedade pós-moderna, em um mundo padrão na qual todos os portadores de olhos, eles não conseguem enxergar além daquilo que é colocado para enxergarem. Agora, partindo para a finalização, entre o consensos humanistas entre Camus e Saramago, entre as duas obras Ensaio sobre a Cegueira e A Peste de Albert Camus, na qual as duas obras elas são de uma narrativa forte e densa, na qual há um uso de uma crise natural que dá suporte para as duas, seja a peste bubônica ou a cegueira sem precedentes de Saramago. É desse modo que as duas crises elas vão romper com a normalidade e a mesmice que viviam as duas cidades, seja a cidade de Orã, a cidade argelina de Orã, ou seja a cidade sem nome, ou a cidade utópica em que Saramago descreve. A partir desse rompimento monótono da normalidade, vai apresentar uma crítica de um problema real, vai fazer uso da metáfora das duas obras para apresentar um problema real que é encoberto ou deixa aparecer, deixa desaperceber pela maioria. Dessa maneira, Camus e Saramago, eles fazem uso da ficção para criticar problemas reais. Eles utilizam da metáfora para criticar, para de forma irônica e até utópica, criticar problemas reais. É nesta perspectiva que Ensaios sobre a Cegueira e a Peste levam os seus respectivos mundos ficcionais à dor e em como a indiferença e a individualidade do ser humano tem se tornado algo comum. Assim, Camus e Saramago, eles apresentam para todos que somente uma ocorrência completamente inevitável, algo que não dá realmente para evitar, que a partir daí vai envolver todo o corpo coletivo da sociedade, faria o homem, ou o coletivo em geral, perceber em como, assim como Camus, que muitos anos depois, retratou a peste, ou como Saramago levou um surto de cegueira, para fazer com que os homens, na verdade, eles nunca largaram a peste. E a partir daí eles continuaram doentes, não estando doentes. É necessário que eles percebam o outro doente para ter realmente consciência de que eles estão doentes. Assim, na página 310 de Ensaio sobre a Cegueira, Saramago vai dizer que penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Tanto Camus como Saramago representam, por meio dessa crise epidemiológica na sociedade pós-humanista, na qual elas se apresentam indiferentes e disfarçam de maneira indireta dentro da organização política, social e econômica, elas disfarçam as mazelas e os males que cobram a alma humana, que assolam a alma humana. Além do mais, essas obras, elas não se apresentam distante da realidade contemporânea. A Peste de 1947 pode muito bem ressurgir sob o viés de um governo fascista, assim que como os ratos mortos iam surgindo, o mesmo mostra seu leve e invariáveis sinais, ou seria como um surto de cegueira, na qual o fato de enxergar não garante que ali não há um cego da razão. Esse distanciamento da teoria, ele não se apresenta longo entre essas duas obras, ou outras obras, seja Camus com sua alegoria histórica, ou Saramago com analogias políticas e frágeis da sociedade moderna. Assim, esses dois autores, eles revelam que não apenas a constituição de um Estado apresentável, dito perfeito, ou perfeitamente organizável, é possível para desenvolver um processo de humanização ou reumanização do ser humano.
é nessa perspectiva que tanto o ensaio sobre a cegueira como a peste, ela revela que o indivíduo ele só toma consciência que está doente ou cego quando ele vê no outro. Nessas duas obras, o outro ele é fundamental para um processo de reumanização durante a crise. Então, tá que dentro das narrativas, o outro ele é fundamental para reger esse processo de reumanização. Recapitulando tudo, na qual José Saramago e Albert Camus, em suas respectivas obras, ou seja, na Cidade de Orã ou na Cidade Sem Nome de José Saramago, eles constroem uma crítica real dentro da literatura, fazendo uso da metáfora, na qual ambas as obras elas representam em como uma revolta contra os condicionamentos da vida podem, em sua maioria, tomar proporções coletivas. Então, tá que as duas crises epidemiológicas, tanto de Camus como de José Saramago, elas tomam proporções tão grandes que aflige toda a sociedade ficcional que os dois autores estão colocando, estão descrevendo. E, para finalizar, é a partir daí que o ser humano, da sociedade politicamente organizada, deve não apenas enxergar, como o Saramago propôs, que apesar de tudo, estão cegos à razão, mas sim de ver de forma clara e objetiva os males e as mazelas que afligem a alma humana. Assim, segundo os autores, é somente através do processo de demonstração da dor que os dois autores eles propõem que o indivíduo vai caminhar para o seu estado de reumanização. Ou seja, somente tomando consciência da dor e sentindo-a intensamente é que o indivíduo caminhará para a exclusão do seu individualismo egocêntrico e tomará o outro como a ponte para a criação da sua solidariedade, logo a sua reumanização. Queria agradecer a oportunidade, o trabalho está finalizado, a apresentação do trabalho, as representações pós-humanistas do mundo conceito entre Saramago e Camus. Muito obrigada, Guilherme. Eu gostei muito da sua leitura. Acho que a gente tem muito para conversar aí. E é legal muito esse diálogo da literatura com as outras áreas. É um diálogo muito interessante. Acho que a gente vai poder conversar muito sobre daqui a pouco. Mas agora eu gostaria de chamar a pesquisadora, que é a Maju Araújo. Ela é doutoranda em literatura de línguas portuguesas na PUC Minas e vai apresentar o trabalho As Violências de Cada Dia na Escrita Saramaguiana. Bem-vinda, Maju. Obrigada, Júnior. Boa tarde para todos. Queria ratificar a riqueza, né, do texto do Saramago, porque eu vou retomar também Ensaio sobre a Cegueira, e muitos dos meus comentários vão também ao encontro do que nós acabamos de ouvir, né, do Guilherme, então acho que vai ser bem produtivo, e a gente vê que a obra realmente promove esses vários diálogos, né, e muito depende das lentes analítico-interpretativas que a gente usa para ler a obra, né, que nos esclarecem. Então, vão ser colocados aqui as minhas impressões, os meus olhares sobre a obra. Com olhos atentos e não raras vezes espantados. Christian, se você puder colocar o slide, só para eu ir seguindo, que eu coloquei para a gente ir pontuando. Adentro o universo ficcional, né, de Ensaio sobre a Cegueira, e gostaria de ratificar a potência, né, do trabalho do Saramago com e da palavra, o que acaba por revelar uma escrita fascinante em que se mostram traços do seu engajamento político e da sua crítica social, sem, contudo, ser panfletária. Enredada pelo texto desde a epígrafe, que já foi retomado aqui durante a tarde, não é? Tomo parte
dos olhares lançados pela voz do narrador, que privilegia pontos de vista diversos, assumindo, às vezes, a perspectiva dos personagens e, outras vezes, deixando marcas da voz autoral. Então, interessa-me porque é assunto que aflora na leitura, né, da obra e motiva reflexões, a representação da violência que incide sobre os sujeitos, promovendo o caos social e urbano que está encenado na obra. Mas mais do que refletir como essa violência impetrada pelos sujeitos provoca o caos, é importante pensar nela como efeito, ou seja, como sintoma de algo que nem sempre é visível. Claro está que o olhar se volta para a representação da violência, não é? Enquanto forma literária, uma forma artística que acaba, na verdade, por inquirir a realidade, sempre inacabada, sempre em construção. Então, parece-me que, nesse ponto, a escrita saramaguiana, ela se mostra assombrosa, porque ela rompe com qualquer sutileza, né, ou escancarar o incômodo de um possível real invadindo a seara literária. Então, quando a gente pensa na etimologia da palavra, né, a gente sempre pensa nessa violação do outro ou no ato de se violar. E há um sentido também que ele vai ao encontro da ideia de desregramento, né, e vinculando-se à ideia do caos e, por extensão, o caos social. No entanto, a violência, ela é assunto fugidio, escorregadio, e para entender suas manifestações é preciso abandonar a concepção simplista de algo alusivo somente à integridade, né, que fere a integridade física de alguém. A agressividade, ela pode estar contida no gesto, nas palavras, nas opiniões e até mesmo no silêncio. Ou melhor, na aceitação silenciosa de dominação de determinado indivíduo ou grupo sobre outro. O que nos leva a pensar em relações de poder. Em consonância com Foucault, né, para quem não existiria o poder, mas sim práticas e relações de poder exercidas por indivíduos espraiados em rede social, ressalto aqui que elas perpassam todas as esferas da sociedade, desde as mais simples às mais complexas. E o Pierre Bourdieu, na esteira do Foucault, né, defende que mais importante do que perceber as relações de poder que estão espalhadas, né, no corpo social, é reconhecer que os espaços, em que espaço elas são quase despercebidas e por isso mesmo bem aceitas, ou seja, relações que dizem respeito ao poder simbólico, poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que eles estão sujeitos, ou mesmo daqueles que o exercem. Então, sendo ignorado, despercebido, mas está lá legitimado. Então, desse poder simbólico, delineia-se a violência simbólica, que é invisível às suas vítimas. E, para isso, eu chamo, né, o Zizek, que, em estudos contemporâneos, né, convergindo para as ideias de Bourdieu, ele distingue os tipos de violência. Então, o filósofo esloveno, ele aborda a violência subjetiva, que é aquela visível, exercida por um indivíduo claramente identificável, perpetrada de forma direta, mas também ele destaca a violência objetiva, que ele subdivide em simbólica e sistêmica. A simbólica evidenciaria a dominação perpetrada na linguagem, em que o dominado não se opõe ao dominador, pois ele não percebe esse processo de violência, e a sistêmica, que é também visível e nasce dos efeitos dos sistemas políticos e econômicos e agravando as desigualdades sociais, e não pode ser atribuída a sujeitos concretos, né? Porque ela apresenta-se de forma anônima. E eu ressalto mais uma vez, o Guilherme já tinha ressaltado, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Convido o autor na epígrafe, retirada de
o livro dos conselhos, o que poderia sugerir uma certa sacralidade da escrita. Ou se a gente pensar um tom de autoridade, um ensinamento moral que deveria ser seguido. Nada mais que um embuste, porque o suposto livro dos conselhos, ele também faz parte do jogo, né? É uma provocação ou uma chave de leitura? Porque a série aí, eu vejo como sinonímica, mas ela tem um caráter gradual. Olhar estaria para o sentido mais óbvio, né, que se apreende na superfície textual. Ver estaria para um desvelar, descortinar o que os olhos teimam em não enxergar. E reparar, aí a gente tem uma ambiguidade, sugeriria estar atento a perceber, que é muito mais do que simplesmente perceber, ou ainda de restaurar, consertar, ou seja, ligado à ação. Convite aceito, abre-se a narrativa, e a primeira frase que a gente se depara é: o disco amarelo iluminou-se, um sinal de alerta. Logo o sinal irá fechar e uma cegueira atingirá em primeiro momento só alguns habitantes de uma cidade grande qualquer. Diferentemente da comum, né, que a prolifera é branca, e mediante a suspeita de que o alcance seja geral, o governo decide isolar os cegos em um antigo manicômio. Então, de início, são um pequeno grupo, e aos poucos, depois, esse mal branco atinge os habitantes inominados de uma ordinária grande cidade, de um país igualmente sem nome. E vê-se o leitor inserido nesse romance-ensaio, ou ensaio-romance, sobre o ver e o cegar, o ser e o estar no mundo da cegueira, sobre olhar e posicionamento críticos perante esse mundo encenado. A epígrafe avisa sobre estar atento. O sinal amarelo metaforiza que o estado de alerta deve prevalecer diante de todo o percurso. Afinal, a cor que vai se seguir aí é a vermelha, que poderia estar ligado, né, ao símbolo da vida, né, por causa do sangue, que também, em outra direção, é o sangue derramado da violência, né, que se mostrará nítido na superfície textual. Então, mais do que isso, o alerta se estende às violências objetivas que estão lá, despercebidas, anônimas, frutos de relações de poder que nem sempre são visíveis, né, e que não devem passar acriticamente aos nossos olhos. A violência perpetrada pelo Estado, ela já está lá nítida. Em nome do bem-estar geral, o isolamento. A escolha do antigo manicômio, que é um lugar muito insalubre, né, com suas galerias e corredores, ela acolhe os portadores de desvios, aqueles que não estão servindo mais na estrutura social. E aí o manicômio aproxima a cegueira e a loucura. A estrutura labiríntica anuncia, não há saída, e se há, ela não é facilmente encontrada. Violência subjetiva e simbólica se misturam, porque a voz do Estado ela é decretada, mas nenhum dos doentes ousa questioná-la, acatam-na. Associa-se também, dessa forma, à violência sistêmica. Os sujeitos, além de vítimas, pertencem àquilo que Michel Foucault chama de corpo dócil, fundamental para controle e manutenção da ordem social, política e econômica. Ilustrativa de toda essa coerção é a voz do alto-falante, que aparece inúmeras vezes durante o isolamento em tom positivo de agradecimento, né, pelo ato de civismo, escamoteando, na verdade, o caráter excludente e violento do ato de deslocar os cegos para a margem, fora do convívio social. Não menos importante é para a gente perceber a posição desse alto-falante que aparece por cima, que marca, metaforicamente, a posição hierárquica superior de quem edita as normas. Habituada a dar normas, uma ironia que anuncia ao leitor, as violências experimentadas no prédio se estendem ao mundo vivencial dos personagens, fora do manicômio.
há vozes que são obedecidas e outras que são silenciadas. As violências se propagam de maneira especular. Vigiados estão os cegos pelos soldados, que exercem por meio não apenas da força, mas também da arrogância, dos insultos, da indiferença aos sofrimentos dos exilados. Envoltos em suas funções, nem se dão conta de que também obedecem ao sistema e de que são tão oprimidos quanto os que estão confinados. E assim, em rede, agressores e agredidos vão se revezando os papéis. A vida dos reclusos passa a ser regida pela insensatez, a falta de civilidade e de solidariedade. Aos olhos, personagens que experienciam violência física e moral, ganância, traição, abuso de poder, disputa por espaço e por comida. Nada se compara, porém, à explosão das cenas de horror contra as mulheres, seguidas vezes violentadas e humilhadas. O leitor é guiado pela voz do narrador, nós vimos aí muitas vezes pela perspectiva do médico, que é o único personagem a não cegar, que muito próximo da cena expõe a brutalidade, a desumanização e a animalização do sujeito. Os corpos dos personagens femininos estuprados inscrevem-se como espaço de repressão, de fragilidade física e psíquica. Um dos personagens morre após um abuso brutal, e a mulher do médico assevera. Eu coloquei para vocês a citação. Este é o retrato do meu corpo, pensou. O retrato do corpo de quantas aqui vamos. Entre esses insultos e as nossas dores não há mais do que uma diferença. Nós, por enquanto, ainda estamos vivos. Note-se que aí também um jogo especular. Eu retomo a fala do Guilherme, quando ele diz: o eu se reconhece no outro, em que o duplo corpo sem vida toca o outro, o da mulher, pela percepção de uma imagem refletida, por meio da qual o eu possa conhecer e se reconhecer. O sujeito abandonado, incerto da sua condição de humano, animal, morto, vivo, fica submetido à violência por qualquer um. E, nesse sentido, os personagens se aproximam muito do homo sacer, os que possuem vida nua, matáveis, reduzidos à mera existência biológica, nos termos de Agamben. Se a biopolítica, como nos lembra Foucault, seria a inclusão do indivíduo nos cálculos do Estado, preocupado com a vida do cidadão, o retorno dos indesejáveis à vida nua, sem direitos civis e proteção, seria uma medida paradoxal do próprio poder soberano. Bom, esse corpo silenciado dessa vítima, né, do personagem sem vida, ele é purificado antes de ser enterrado. E esse mesmo gesto, ele é estendido para as outras violentadas e enuncia uma mudança de rumo na história. A insubordinação é que mostra-se como um melhor caminho diante de tanta atrocidade. A reparação proposta no epígrafe parece aqui delineada pelas mãos do único personagem que assiste à morte de perto, que realiza a consciência da finitude. Ainda estamos vivas. No corpo marcado pela violência e numa mistura de desejo de vingança, livramento da morte, decide pelo caminho da subversão para mudar, né? Então, reciprocidade de violência, e eu coloquei a cena aí para vocês no próximo slide. Devagar, a mulher do médico aproximou-se, rodeou a cama e foi colocar-se por trás dele. A cega, continuava no seu trabalho. A mão levantou lentamente a tesoura, as lâminas um pouco separadas para penetrarem como dois punhais. Neste momento, o último, o cego pareceu dar por uma presença, mas o orgasmo retirara-o do mundo das sensações comuns, privara-o de reflexos. Não chegarás a gozar, pensou a mulher do médico, e fez descer violentamente o braço. A tesoura enterrou-se com toda a força na garganta do cego, girando sobre si mesma, lutou contra as cartilhagens e os tecidos membranosos. Depois, furiosamente,
continuou até ser detida pelas vértebras cervicais. O grito mal se ouviu, podia ser o ronco animal de quem estivesse a ejacular, como a outros se já estava sucedendo, e talvez o fosse. Na verdade, ao mesmo tempo em que um jato de sangue lhe regava em cheio a cara, a cega recebia na boca a descarga convulsiva do sêmen. O olhar de escrutínio do narrador expõe as partes afetadas por baixo da pele. O sêmen, branco como o mal da cegueira, símbolo do gozo, se mistura ao vermelho do sangue jorrado, gozo e morte. Exposto está o corpo com suas interioridades e seus fluidos. Impossível não lembrar com essa cena da declaração do próprio autor de que a partir desta obra estaria se voltando para o interior da pedra, um projeto de mergulho nas sutilezas das imperfeições do humano. Somos todos feitos da mesma matéria, e não só anatomicamente. Por isso, talvez seja possível enxergar este corpo cortado e exposto como metáfora da própria escrita do texto, dura e desconcertante, que coloca lado a lado o melhor e o pior do ser humano, e também o que nos define nossa condição, vida e morte. Escrita de cenas, às vezes, pouco aprazíveis, mas absolutamente sedutoras. É o homem olhado para dentro com todas as suas contradições. Afinal de contas, já tinha sido falado isso aqui antes, até o personagem feminino que não cega, ele também exerce a violência. Então, em caráter especular, né, depois da saída, as ruas também da cidade se apresentam também como um extenso e desconhecido labirinto, né, em que as conhecidas engrenagens sociais já não mais funcionam. Corpo e cidade se amalgamam, se confundem. A luta pelo sustento e descanso é prioridade para todos. As lojas e os automóveis, símbolos do capitalismo, valem apenas para abrigo dos maltrapilhos. O excesso de fartura e abundância é ressignificado, uma piscadela do autor. O excesso de consumo é desde sempre inútil, só a gente não vê? Trata-se de uma ironia ao modus operandi do violento sistema capitalista. Muita produção, excesso de produtos, descarte. Os restos agora contaminam a cidade. Bom, muitas são as cenas, não é? E é bastante interessante a gente perceber como as vozes vão sendo tensionadas no e pelo texto e acabam envolvendo o leitor no conflito e na violência que permeiam as relações cotidianas dos habitantes, personagens da grande metrópole, quase sempre pautadas na exclusão e no desprezo pelo outro. Por outro lado, há uma mudança com relação ao espaço violento da cidade, após a saída do hospital, pelo menos para o grupo principal. Se antes a cidade fragmentada, dividida política e economicamente, violenta em suas relações sociais, faz apagar o sentido de comunhão entre os homens, após a experiência do isolamento, ela se apresenta como espaço de junção para a preservação da vida. Sem o sentimento de conjunto, impossível continuar. Muito da violência experienciada pelos personagens se deve à impossibilidade de ação conjunta, e talvez o grande reparo sugerido na epígrafe seja justamente esse da partilha. A violência subjetiva é a que nos afronta, constrange, não é? Mas ao seguir o olhar desse narrador, essa voz que se desdobra em muitas outras vozes, vão se destrinchando as outras violências invisíveis, tão opressoras e incômodas, talvez até mais assombrosas, porque veladas e aceitas. Elas se escondem no discurso opressor e patriarcal, nas vozes que calam outras vozes por meio da linguagem, nas contradições de um sistema político e econômico que privilegia o capital e relega a vida da grande maioria a um segundo plano. O romance Saramago promove visibilidade da experiência humana, sem deixar de lado, como qualquer outro texto literário, seu estatuto de cadeia assumidamente representada, sua condição
de encenado. Então, o Ensaio sobre a Cegueira é uma obra que desloca, que causa incômodo, que atordoa, porque apresenta os estilhaços, as ruínas, os fragmentos que se acumulam na ficção e em nossa história. Sempre em construção, mas sempre possível de mudanças. Eu destaco, no próximo slide, para finalizar, a mesma frase que o Guilherme usou. Penso que não cegamos, né? Nós somos cegos, estamos cegos. E eu saio com a certeza de que esse percurso todo aí deve ser retomado sempre, né? Para perceber todas essas nuances nas vozes que estão encenadas no discurso, na narrativa de Ensaio sobre a Cegueira. E aí eu comparo, similar ao personagem no final, que olha lá, né, a mulher do médico olha, e ela diz, a cidade ainda lá estava, né, com todas as suas ruínas, os seus fragmentos. Com o personagem daquele microconto do Monterosso, que ele diz, né, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, dizendo para nós, olha, está tudo lá ainda, né? E a saída, olhar, ver e reparar. Obrigada. E é interessante essas várias leituras que a gente tem do Ensaio sobre a Cegueira. Não é à toa que é o livro mais conhecido e mais aclamado dele, né? Eu já ouvi de algumas pessoas que é um livro ingênuo por trazer essa questão da bondade, da maldade, mas de ingênuo não tem nada, tem de genialidade, né? Então a gente pode conversar mais sobre isso no final das apresentações. Agora eu gostaria de chamar o Matheus Roque da Silva, é o nosso segundo da mesa, e ele é mestrando em literaturas de língua portuguesa da PUC Minas também, e ele vai nos apresentar a comunicação por uma leitura materialista, apontamentos e ensaios sobre a cegueira. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, gente. Para quem estava aí já, né, vou ver minha carinha de novo. Eu acho que é muito bacana assim, esses diálogos que a gente está fazendo, né, porque tanto o Guilherme quanto a Majô trouxeram o ensaio sobre a cegueira, e eu fiquei aqui, né, na cadeira mexendo um pouco, porque muitos dos trechos, né, em partes em que eu fui selecionando também para o meu trabalho, apesar de uma leitura bem diferente, os mesmos trechos, assim, contribuem muito, né? Então, eu acho muito bacana, assim, observar isso, né? Então, pessoal, né, eu também faço parte do grupo da professora Vera, né, que estuda o Saramago em uma perspectiva marxista, né? E, dentro disso, a gente acaba tendo uma leitura um pouco mais sociológica, né, do autor e tudo mais. Nesse sentido, eu estou propondo, né, a partir desse ensaio que eu escrevi, né, ao final da disciplina, uma leitura um pouco materialista do ensaio sobre a cegueira do Saramago, pensando principalmente as noções de utopia e distopia, né, que entra um pouco que a Júnia acabou de trazer, né, que é essa noção de, mas o romance ele é bom no final, ele traz uma perspectiva muito otimista, ou às vezes pessimista, né, da história, do mundo, enfim. Então, dentro dessas noções, né, eu tento mostrar como que o Saramago, ele não pende muitas vezes nem para um lado nem para o outro, né? Ele está justamente aí, como um bom marxista que foi, né, seguindo aí um pouco desse caminho, né, materialista. Então, é basicamente por aí, né, que se segue, né, a minha apresentação. Então, beleza. A primeira questão que eu trago, né, para a gente poder conversar um pouco,
pensar como que essas noções, né, do otimismo, do pessimismo, de utopias, distopias, né, tem aparecido aí no mundo né, contemporâneo, mas desde o seu surgimento, assim, principalmente, né, com Thomas More, um humanista, dialogando aí com Guilherme, ainda no século XVI, né? Mas a questão que eu trago é que o Ítalo Calvino, no finalzinho do século passado, né, ele escreve um livro intitulado aí As 6 Propostas para o Próximo Milênio, no qual ele coloca, como o próprio título já diz, né, 6 grandes questões, né, propostas que são fundamentais para a gente pensar no século XXI. E uma delas, né, a primeira, é a leveza. Pensando a brutalidade do mundo, pensando a intensidade das coisas, né, em que a gente está vivendo. Então ele propõe justamente olhar com mais tranquilidade, com mais leveza o mundo, né, de maneira geral. É interessante que 7 anos depois, né, Saramago publica o ensaio sobre a cegueira, que indo completamente, né, ao contrário, né, não traz uma leitura muito otimista, na minha concepção, vou mostrar por quê, né, e, de certa maneira, eleva ao máximo, né, o ponto da brutalidade humana, das violências, como a Maju acabou de trazer, né, e todas essas questões vão aparecendo, reaparecendo, né, ao longo do romance. Só que em uma entrevista, em 2007, ao ser questionado sobre a brutalidade do romance, o Saramago, ele traz, né, essa resposta muito perspicaz e que eu acho que faz todo sentido começar com ela, né? E o Saramago diz: o livro, ele é apenas uma pálida imagem da nossa realidade. As pessoas dizem não suportar a leitura do meu livro. Eu respondo com a pergunta: vocês não conseguem ler este livro, mas conseguem viver neste mundo? Eu acho que aqui a gente tem um ponto chave assim, dessa literatura saramaguiana, que é pensar o seu caráter, né, não só social, como a gente sabe, né, que perpassa toda a sua obra, mas o seu caráter enquanto um sujeito marxista mesmo, né? O materialismo histórico, ele vai pensar a questão do mundo em que nós vivemos, né? Muitas vezes se distanciando de uma teologia, ou mesmo de uma teleologia, né? É pensar o mundo histórico, os fazeres históricos, a ação humana no tempo, enfim. O Saramago, ele vai para esse ponto, né, com essa resposta dele. Vocês falam do romance, mas e o mundo? Né? Então não é algo imaginado que eu estou pensando, eu estou falando do mundo que a gente vive, né? Então já mostra para a gente assim alguns lastros, né, dessa perspectiva bem materialista, né, da história. Enfim, o Marcelo Coelho, quando o ensaio sobre a cegueira foi publicado no Brasil, ele escreveu uma crítica muito legal para a Folha de São Paulo, trazendo a reflexão de como que as esquerdas no mundo afora têm sido taxadas, né, ao longo do tempo enquanto pessoas utópicas, né, que querem uma sociedade assim que não é possível que exista. Então, uma sociedade sem desigualdades, uma sociedade mais centrada, né, nos problemas sociais, no sujeito, enfim. As pessoas que defendem isso, né, os ditos comunistas hoje, rapidamente são taxados aí de utópicos, né? Então, eles querem algo que não há a possibilidade de acontecer, né? Existe uma crítica muito grande a esse otimismo, né? Dito otimismo, né? Das esquerdas de maneira geral. A ideia, né, da bondade humana que o Rousseau vai trazer, né, desde a época moderna. Mas, como a gente vem conversando, né, sobre o Saramago,
desde o encontro da manhã, para quem está acompanhando, a gente percebe que o Saramago ele não vai nesse caminho, né? Ele não está falando de um desejo de que algo muito bom aconteça, de uma, enfim, algo que parta simplesmente de uma vontade, né, e etc. A gente vê que a todo momento ele está voltando para a história, né, para os acontecimentos históricos, e o que endossam, né, um pouco mais essa hipótese, né, que a gente está levantando do Saramago enquanto um leitor de Marx, mas não um leitor enviesado, vamos dizer assim, né, que traz uma leitura muitas vezes incoerente, né, com a realidade, mas um leitor muito crítico, né, e que vai ancorar a sua perspectiva dentro deste mundo, né, e das ações aí humanas, né, enfim, dentro desse materialismo aí, na minha hipótese. Então, o que eu fiz, né, nesse ensaio final da disciplina? Tudo ainda muito inicial, né, gente? Eu tenho que pensar muito, e tenho certeza que vocês me ajudarão muito nisso. A minha proposta é investigar, né, se existe essa presença ou não de uma utopia, ou seja, um desejo que algo muito bom aconteça, ou uma distopia, ou seja, pensar o contrário, né? Que a sociedade não vai ser boa. É pensar literalmente o ruim, né? Ou seja, não tem mais jeito, acabou, né? A gente está lascado. Então, tentar identificar nessa noção de utopia e distopia dentro do ensaio sobre a cegueira. Para poder fazer isso, eu fui contrastando o conceito de utopia, tanto clássico como mais contemporâneo, e a obra de Saramago. Então, eu voltei a uma ideia utópica, né, do Thomas More, e de alguma maneira, apesar de ainda não existir a palavra, no Platão, e as contribuições, né, da grande professora e filósofa brasileira, né, da Marilena Chaui, sobre o que é uma utopia, né? Então, eu fui contrastando esses três aspectos com a obra do Saramago. Então, o que eles julgavam, né, ser elementos de uma composição utópica, né, eu fui vendo se eu identificava isso dentro da obra do Saramago. Enfim. Então, né, aqui só um esqueminha básico. Então, é pensar, olha, Thomas More, que é o grande profusor, né, desse termo, utopia, no próprio livro, né, que ele escreve, meados do século XVI, no qual ele projeta uma ilha, né, de Utopos, onde seria um lugar, idealizadamente por ele, perfeito, né, com todas as questões. O Platão faz um movimento muito parecido na República, em que ele idealiza Calípolis, né, a cidade ideal, em que ele descreve como seria esse ambiente, e mais, né, o Platão também descreve sujeitos ideais. Não só o cidadão, mas, sobretudo, o filósofo. Né? Só que a partir do século XIX, com o marxismo, nós vamos tendo outras leituras, né, do que é a utopia, até mesmo com o surgimento do termo socialismo utópico, né? Contrastando aí com a ideia do socialismo científico. Né? Gente, só meio segundo, porque o interfone tocou aqui, eu tô sozinho. Só um minutinho, gente. Desculpa. Os problemas de estar em casa, né, gente? Só a gente não tem como, a gente é pego por essas coisas, né? Mas, enfim, então, como eu estava dizendo, a partir do século XIX, isso muda um pouco, né, esse tom. Justamente porque o Marx, né, ele propõe uma nova leitura assim, do mundo, muitas vezes contrastando com os idealistas, né? Hegel, por exemplo, que veio anteriormente a ele, né? Que tem essa visão, né, das ideias, vamos pensar uma sociedade, enfim. O Marx ele fala, gente, vamos olhar para a história, vamos olhar para as questões materiais,
né? Em outros termos, o que vai dar aí no materialismo histórico. E, na minha concepção, o Saramago ele caminha muito nisso, né? São discussões ainda, para mim, muito incipientes, né? Mas que, com minhas poucas leituras, ainda me apontam para esse caminho. Então, estou meio que seguindo essa hipótese, né? E aí eu trago, né, um ensaio sobre a cegueira, no qual o autor, né, como os meninos já trabalharam, ele vai trazer uma leitura de um problema, né, que ocorre socialmente, a sociedade inteira acaba ficando cega, né, só que é uma cegueira diferente, é uma cegueira branca, não é uma cegueira negra, então já muda muito, né, a nossa concepção. Um aspecto importante, né, o Marx ele pensa na sua filosofia o sujeito, sobretudo o operário, né, o trabalhador, o cidadão comum, enquanto alguém de forma muito mais totalizante, né? E o Saramago também, de certa maneira, faz isso, sobretudo nesse romance, ao não dar nome aos seus personagens, né? A colocá-los dentro de um lugar social, né? Então nós temos o velho, nós temos o médico, nós temos o primeiro que se cegou, né? E assim por diante. Então, nesse sentido, a gente percebe como que o lugar social acaba tomando um ponto importante dentro da narrativa e que muitas vezes ele se inverte, né? O médico, por exemplo, socialmente falando, né, ele é detentor de um status muito alto dentro da sociedade, mas dentro do romance é a mulher dele que assume um certo protagonismo, né? Então a gente vê essas mesclas, né, e essas mudanças, que é como o autor meio que vai brincando, né, com essas estruturas, que é muito bacana também. E dentro do romance, né, acho que depois da apresentação da Major eu não tenho o que dizer, né, sobre a brutalidade e a violência, né, que são constantemente intensificados dentro da narrativa, apontando para o humano, né, apontando a todo momento para este humano, né. Então aí, pensando todos esses elementos, eu comecei a contrastar o conceito de utopia e a narrativa saramaguiana, no caso, ensaio sobre a cegueira. O primeiro ponto que todas essas conceitualizações de utopia, né, descrevem é a importância de um deslocamento espacial. Existe um lugar onde está essa utopia. Então, existe um lugar a ser procurado. Existe um lugar onde a gente vai chegar e lá teremos, de fato, esse mundo, né? Idealizadamente perfeito, enfim. Perfeito entre aspas, né, gente? Porque, por exemplo, a Calípolis platônica, ela descreve uma sociedade idealizada, mas ideal para um filósofo, né? Poetas e artistas seriam banidos. Então, a gente vê que não é para todos. De imediato, a gente já vê isso. A própria Ilha de Utopos, né, do Thomas More, ela vem muito com uma ideia de um lugar também idealizado, mas para alguém que crê em Deus. Se não crê, não é bem-vindo na ilha, né? Então, assim, a gente vê uma série de restrições. Mas o que nós encontramos em comum é a importância de um lugar, né, onde se encontra essas idealizações, né? Um lugar fisicamente construído. No Saramago, nós não temos isso, né? Segundo a Ana Paula Arnaud, aí, Saramago ele aponta para o humano enquanto centro, o local, o não espaço, tornando espaço da própria utopia. O Saramago ele não constrói um lugar no qual essas pessoas irão mostrar né, que são melhores, um lugar idealizado, não. É o próprio homem, né, o próprio homem enquanto ser humano, que é capaz, né, dessas idealizações, mas com algumas restrições, né? Então, apesar de tudo, então, né, neste, como em outros romances, a crença, a esperança é ainda a redenção da humanidade. Voltamos lá no Guilherme, né, no primeiro trabalho. A esperança
tá na humanidade. Não uma redenção religiosa. Não tem como ser isso, né? Se tratando do Saramago. Mas uma redenção do humano. Não em um lugar idealizado. E isso é muito importante. Por quê? Em Ensaio sobre a Cegueira, as pessoas saem de um espaço urbano, entram no manicômio, né? Passam lá na Camarata, né? N questões. E quando elas saem, elas voltam para o mesmo ambiente. Mas não é um ambiente no qual eles vão usar, por exemplo, das experiências deles para construir um novo lugar, né? Muitas vezes eles querem o mesmo, né? O próprio velho da Vinda Preta, quando ele sai, ele fala, gente, se nós não tivermos um governo que governe os cegos, como é que a gente vai viver? E aí traz um pouco o trecho, né, em que os meninos trabalharam. A reflexão da mulher do cego, né? Será que já não estamos cegos? Né? Então, acho que é um pouco por isso que perpassa, né, o tom desses deslocamentos, tá? E aqui um outro trecho importante para a gente, né? No qual ele fala aí da rapariga. Então, há uma personagem, a rapariga dos óculos escuros, no meu livro, que pronuncia as palavras-chave. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. É isso que somos. O que precisamos é procurar dar um nome a essa coisa. Talvez simplesmente lhe possamos chamar humanidade, né? Em diálogo aí com os outros colegas. Então é essa humanidade, né, que a gente temos que nos atentar. Pessoal, deixa eu correr aqui porque, né, o tempo algoza da gente, né? Então Benjamin, ele vai trazer uma reflexão muito legal para a gente quando ele fala, né, da construção do personagem do herói moderno, que ele não é, como a Júnia apresentou na outra mesa, né, a criação do herói clássico, né, que tem uma jornada, enfim. Muito pelo contrário, ele é muito ambíguo, né? E isso contrasta um pouco a ideia de utopia, porque existe uma construção de um sujeito ideal. É isso que eu estou chamando de normatividade. Existe uma norma do que é o ser um bom sujeito, né? E nós não encontramos isso no Saramago. Porque mesmo os bons personagens, idealizadamente construídos, cometem erros. Então, a mulher do médico, que a gente tem esperança, ela mata, como a Majô leu aqui, né? Ela esconde comida para dar para o pessoal do grupo dela, né? Então, assim, como que a gente pode falar de um certo personagem heróico, né, com tantas ambiguidades, né? Então, ao mesmo tempo que ela vai para esse universo das boas ações, né, também tem o humano, né, no qual ela se torna uma personagem aí, repleta dessas ambiguidades, né? Então, acho que isso também é um ponto que nega um pouco essas noções, né, de utopia. Gente, eu ia falar um pouquinho sobre esse socialismo, né, científico e utópico, mas acho que por questão do tempo, né, não vou aprofundar muito, mas é pensar como que o socialismo, né, ele muda as noções de utopia a partir do século XIX. Por quê? Né, como a gente está vendo aqui, né, no trechinho, o socialismo científico, ele é um amadurecimento, né? Ele é um racional acima das emoções. E eu penso que o Saramago está nesse caminho, né? Pensar os seus personagens com racionalidade, que dialoga muito com a Júnia na outra mesa também, né? Comentou sobre o ensaio sobre a cegueira. Porque é nesse momento em que os personagens dele mostram, né, essa ambiguidade que é própria do humano. Não existe uma idealização do sujeito, não existe nada disso, né? Como falar de utopia nesse sentido? Então, a gente tem duas leituras, né, finais, só para encerrar. Uma do Anderson Silva, que eu trouxe. Ele é uma metonímia, né, de outros autores, que vai pensar a narrativa como algo utópico, porque o desfecho não é triste. Eles voltam a enxergar. Então, a argumentação deles é o seguinte, olha, se fosse uma distopia, o desfecho seria muito mais sombrio, ficaria todo mundo cego, ia acontecer outra catástrofe muito pior, mas não, todo mundo volta a ver. Então há um ponto de esperança, né, segundo esses autores. Mas Ana Paula Arnaud, na qual eu concordo muito mais, né,
O romance ele não conclui de uma forma utópica, porque as pessoas voltam a enxergar no mundo que é o mesmo. Não houve mudanças profundas, né? E para a gente pensar em revoluções, a gente tem que ter uma mudança estrutural. E as utopias também, né? É mudar o mundo, não é mudar apenas um aspecto, né? Então não existe um deslocamento dos personagens. E um desejo de regressar e voltar a essas origens, né, de certa maneira, reconstitui, né, uma sociedade já pré-existente, né? Então, como falar nesse sentido de uma literatura, né, propriamente assim, utópica, né, ou distópica. Então, eu estou pensando ainda, gente, mais ou menos assim, né, essas reflexões que eu trouxe para ir compartilhando com vocês, né, pensar como que o Saramago vai se constituindo aí, né? Então era isso. Obrigada, Matheus. Eu estou adorando de como que as três comunicações se comunicam, né? Até com a minha também, mais cedo, e dá vontade de falar aqui o tempo todo. Infelizmente, infelizmente não, né? Mas tem que passar. E eu acho muito interessante essa colocação que você trouxe do distópico e o utópico em Saramago, mas eu sei que é polêmico. E a gente pode conversar dessas polêmicas aí depois. Obrigada. Com certeza. É polêmico. Não é? Eu gostaria de chamar agora a Ana Carla de Souza Domingos. Ela é mestranda em literatura de língua portuguesa pela PUC Minas e vai nos apresentar a seguinte comunicação: o narrador engajado na narrativa de José Saramago. Bem-vinda, Ana. Boa tarde, Júnia. Tudo bem? Que bom estar aqui, estou muito feliz. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, por terem aceitado meu trabalho, e a todos os colaboradores que fizeram esse evento possível, especialmente a Vera. Recentemente, a Major me apresentou, sou Ana Carla, não precisava de falar meu nome completo, porque ele é muito grande, né, um texto, e eu sou mestranda em literatura de língua portuguesa pela PUC Minas. Recentemente eu entrei no grupo Saramago Leitor de Marx, e ano passado eu participei de uma disciplina ministrada pela Vera Lopes, intitulada Estética na Narrativa de José Saramago, Indignação, Engajamento Histórico e Reforma. E esse artigo, ou tentativa de artigo, ele foi elaborado para finalizar essa disciplina, né, e baseado naquilo que mais me chamou a atenção durante o curso da disciplina. Primeira coisa, eu não sei se vai ser possível para vocês mostrar o meu PowerPoint, mas se não tiver como apresentar, tudo bem, eu vou lendo aqui, não tem problema. Eu vou começar a partir do segundo slide, em que nós temos a imagem do livro, que foi o livro que eu escolhi, o livro que nós estudamos durante a disciplina e que eu me concentro nele para fazer a minha análise. O título é O Ano da Morte de Ricardo Reis, publicado em 84 pelo Saramago. Só para contextualizar um pouquinho o que se passa nessa história, para quem não conhece esse livro, ele se passa em 36, em Lisboa, e Ricardo Reis, que recentemente tinha retornado a Portugal, várias situações vão acontecendo, é um período pré-guerra, é um período muito complicado na Europa, e ele é um personagem muito erudito, muito elitista, muito... uma pessoa que não quer não digo se comunicar, mas se envolver no mundo de uma maneira direta, né? E ele está num contexto político-social muito complicado, e várias situações vão acontecendo ao longo da narrativa. E o que mais me chamou a atenção nas discussões em sala de aula foi o quanto esse narrador... Foi a minha primeira experiência estudando Saramago, porque eu sou do inglês, e foi a primeira experiência estudando um escritor português. O que mais me chamou a atenção foi o quanto ele é
politicamente engajado na narrativa. E eu tenho um grande apreço por essa literatura que tem essa crítica, que tem essa missão, vamos colocar entre aspas, de questionar, de fazer o leitor pensar. Eu não acredito que a arte é meramente algo para fazer a gente se divertir, para trazer beleza. Ela tem que trazer um pensamento, ela tem que trazer uma crítica. E me chamou muito a atenção a crítica política presente nesse livro. Então, a minha ideia, ela se baseia em refutar uma hipótese levantada por uma professora da UERJ, chamada Madalena Vaz Pinto, se não estiver enganada, em relação à pronúncia do nome dela, em que ela levanta uma ideia de que a narrativa de Saramago é muito controlada, né, e que ela enquadra ali uma interpretação para o leitor. Mas antes da gente chegar nessa parte em que eu refuto essa ideia, eu quero começar pela definição de Saramago do que é um narrador. Eu vou ler para vocês a parte em que ele diz: continuo a pensar que o narrador não existe. Quem existe é o autor, que tem uma história na cabeça e a quer passar ao papel. E como isto para mim é quase uma regra de ouro, estou presente, admito que às vezes até demais no que escrevo. Não para falar de mim, mas para dar as minhas opiniões, as minhas sentenças. Quem conhece Saramago sabe que existe quase que uma junção entre aquilo que o autor vê no mundo e o que ele coloca na obra dele de uma maneira crítica, né? Mesmo sendo ficção, ele coloca ali os pensamentos dele de uma maneira direta ou indireta, depende da interpretação de quem lê. Aquilo ali está presente na obra dele. Para Benjamin, o narrador está sempre distante de nós. Ele afirma que o narrador retira da experiência o que ele conta, sua própria experiência ou é relatada pelos outros. Então, a gente tem aqui uma visão do próprio Saramago, né? Ele se funde com esse narrador, porque o narrador não existe, quem existe é o autor. E o que essa professora fala, admiro muito o trabalho dela, tá, gente? Só usei porque realmente me incomodou e foi o gatilho da minha escrita. O que ela defende no artigo dela? Ao afirmar que o narrador é uma projeção sua a serviço da história que quer contar, Saramago iguala indivíduo, autor e narrador, expondo uma concepção de autoria clássica onde o texto é entendido como resultado de uma intenção autoral que o leitor deve decodificar. Essa concepção é, por sua vez, decorrente de um sujeito confiante em sua percepção do objeto e na linguagem como meio de expressá-lo. Desse modo, Saramago passa longe das novas teorias da subjetividade, caracterizadas independentemente das diferenças entre si, alteridade, anonimato, multiplicidade, para um enfraquecimento do sujeito cartesiano. Temos, assim, uma escrita sob controle, que não reconhece a alteridade do narrador nem a participação do leitor na construção do sentido. Eu não concordo com esse posicionamento, porque a teoria da recepção defende que existe essa tríade, essa comunicação entre autor, obra e leitor. Então, o leitor, ele é um co-criador do sentido, né? A obra, ela não está pronta. O texto, ele só possui um sentido porque o leitor atribui um sentido para aquela obra. Então, um texto, ele não é recebido passivamente pela plateia ou pelos leitores, mas estes interpretam e fundamentam outros significados a partir da experiência individual e cultural. Assim, o texto literário ou artístico é criado não pelo artista,
Pessoal, a Ana Carla teve um problema no computador. A gente vai tentar entrar em contato com ela para voltar à comunicação. Tá ok? Pessoal, a Ana Carla não teve um problema com a internet agora. Parece que começou a chover bastante, ela ficou sem internet. Ela vai voltar a tentar, tentar voltar, mas enquanto isso a gente já vai para os comentários. Vai chamar todo mundo para voltar aqui para a tela. Acredito que com o tempo, o Guilherme está aí também, né? Guilherme, aparece para a gente ver. Acredito que, por causa do tempo, nós vamos fazer só uma rodada de perguntas, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês as questões primeiro, todas, e depois vocês respondem, tá ok? Primeiro para o Guilherme. E, Guilherme, nós temos 2 perguntas para você. Está muito requisitado hoje. Só um instantinho que eu vou pegar aqui. A primeira é da professora Vera, e ela te pergunta: você afirma no seu trabalho que em ensaio sobre a cegueira não há presságios para a peste que se desencadeia.
Não é possível pensar, entretanto, que os presságios estão aí, na nossa cara, esse capitalismo que nos assola e dá jeitinhos para que não consigamos reparar no seu percurso destruidor? E a segunda pergunta veio do chat do YouTube, é do Domingos Dutra, e ele te pergunta: é perceptível que em ambas as obras a perspectiva da metáfora é utilizada para fazer críticas à política autoritária e ao processo de coisificação do homem diante da própria razão. Nessas condições, eu gostaria de saber se é possível afirmar que nossa sociedade atual possui as características distópicas e representa esse pós-humanismo. Para Majô, a pergunta também é da professora Vera. Se em pensar em violência sistêmica e simbólica, ninguém é vítima, ninguém é algoz. Todos engendrados no sistema que promove e alimenta a violência. Você concorda? A Vera sempre capciosa. Vamos lá, Matheus, vamos ver o que te aguarda. Também da professora Vera, a pergunta. Claro que esta que é a visão de mundo racionalista em Saramago está acima das emoções. Mas há um tom de afeto nesse narrador em várias de suas intromissões. Isso seria um toque de humanidade que costura a obra? O Matheus é mais um otimista aí, Matheus. Vamos chamar sua atenção também. Vamos lá, pode começar, Guilherme. Só um ponto. Pode repetir o final da pergunta, pois eu não entendi. Então, Da primeira pergunta, da claro. primeira, da professora Vera, né? Exatamente. Eu vou repetir ela toda para você, tá bom? Guilherme, você afirma no seu trabalho que em ensaio sobre a cegueira não há presságios para a peste que se desencadeia. Não é possível pensar, entretanto, que os presságios estão aí, na nossa cara, esse capitalismo que nos assola e que dá jeitinhos para que não consiga reparar no seu percurso destruidor? Ok, obrigado. A questão da afirmação, primeiro vou pontuar a questão da afirmação que eu coloquei de não haver presságios. Eu pontuei essa parte, pois em relação a outra obra, no caso, em relação a Camus, ele não apresenta de forma clara e tão objetiva como Camus, na qual ele fala sobre os ratos e tudo mais, sobre as mortes e os ratos aparecendo. É neste sentido que eu falo a questão do presságio. Mas, de certo modo, sim, o Saramago ele mostra um presságio em relação à epidemia, à cegueira e tudo mais. Então, tá que, como você bem falou sobre o capitalismo, e, inclusive, eu ressalto a questão do capitalismo em relação à coisificação do homem, em relação à massificação do próprio homem, que a partir dessa nossa organização social, política e econômica, a vida ela não passa a valer muita coisa. E aí, isso, de certo modo, ou de uma maneira assim, bem, como é que eu posso dizer? De uma maneira bem clara, ela nos remete a uma obra distópica de Huxley, que é Admirável Mundo Novo, na qual houve um avanço tão grande na tecnologia em que a gente pode associar esse avanço à tecnologia, e na qual a obra fala até do próprio Fordismo, do capitalismo em geral, e há essa coisificação do homem, o homem passa a ser produzido em massa, igual. É nessa questão que o Saramago põe, mas em relação ao presságio, eu quis dizer que não há um presságio de forma tão clara como o Camus propõe. É isso, eu agradeço pela pergunta. Eu espero que eu esteja respondido. Muito bom, Guilherme. Infelizmente, a gente vai ter que correr um pouquinho, então eu já vou passar para a Maju. Ok.
Eu quero destacar uma coisa que eu penso que toda grande obra, né, ela nunca se fecha, né, ela sempre é aberta, né? E isso é o Saramago está entre os grandes autores justamente por causa disso. Com relação à questão da violência, eu acho que é justamente isso, como ele traz a violência física, né, a violência subjetiva, muito estampado na superfície textual, isso nos afronta e nos incomoda muito quando você abre o livro e percorre as páginas do livro. No entanto, quando você vai começar a fazer uma leitura crítica, você percebe que ele encena lá essas violências objetivas que nem sempre são percebidas. Nós temos vítimas e algozes dessas violências, com certeza. E eu penso que uma obra literária do calibre do José Saramago vem para justamente nos fazer enxergar além. Quer dizer, em que medida eu também me comporto dentro desse sistema e não me sinto violentada por ele. E aí a gente começa a perceber um monte de coisas, né? Então, no começo da obra, por exemplo, o fato do primeiro cego estar cego, ficar cego, naquela confusão, daquela correria, no meio daquelas pessoas que ficam violentas porque o sinal fecha e existe uma pessoa parada, empacando o trânsito, e a reação das pessoas correndo pela vida, e inclusive sem se preocupar com o outro, o que está acontecendo com o outro, isso não é por acaso. Não é? Então, quando você retoma, é que você vai pensar nessas violências. Então, a violência sistêmica tá óbvio, né? A gente mesmo está dentro do sistema e muitas vezes a gente custa a perceber que nós estamos sendo violentados. Com relação à violência simbólica que se dá por meio da linguagem, ela também, às vezes, ela parece tão diluída que ela não é percebida. Mas, justamente, o que eu penso que o Saramago traz para nós agora vamos destrinchar isso aí e ver onde é que a violência se dá, né? E como no romance está encenado, esses lugares de algozes e de vítimas, eles se revezam. Então, isso também, porque eu acho muito bonito na obra, é isso. Não existe isto ou aquilo, é isso e aquilo, inclusive desses seres que são violentos e são violentados. E aí, são reflexões para a nossa vida e nossa sociedade. A gente também escorrega, às vezes, e faz, às vezes, esse papel de violência, não é? Contra o outro, às vezes até de uma maneira assim, com alguns objetivos e achando que não. Então, acho que são reflexões e eu acho que o Saramago traz para a gente, para trazer para a roda mesmo, e para a gente abrir os horizontes com relação a todas essas violências com as quais nós estamos aí lidando. Obrigada, Majô. E, nesse sentido, eu acho que o Saramago constrói na narrativa do ensaio sobre a cegueira aquela frase nordestina muito bonita, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. E é isso aí que a mulher do médico faz, né? É muito humano isso. Eu vou chamar o Matheus agora para responder a pergunta. Infelizmente, a gente só vai para uma rodada mesmo de perguntas, tá bom? Quase eu começo a falar com meu microfone mudo de novo. Assim, a Vera sempre nos apertando, né? No bom sentido. Mas eu acho que faz muito sentido tudo que ela fala, né? De trazer a afetividade no narrador do Saramago. Sem dúvida alguma, essa afetividade está ali. Por quê? Ele está narrando questões extremamente brutais, muita violência, enfim, muitas problemáticas, né, do sujeito de maneira geral. E como que isso toca tanto o leitor, né? Eu acho que é justamente pela forma, né, com que o narrador escolhe contar essas histórias.
que é por meio de uma afetividade muito grande. Ele se aproxima muito, não só do leitor, por meio desse discurso indireto, né, mas também muito dos personagens. Então, eu acho que, apesar de um olhar, né, racional ali sobre o mundo, sobre a problemática que se passa, esse narrador ele olha com um certo cuidado, né, e que é, sem dúvida, transmitido para a gente, enquanto leitor da obra, né? Porque a gente se comove em muitos momentos. Agora, outros textos dele não necessariamente apelam para essa comoção. Talvez por isso, a fala da Júnia, né, de que o ensaio sobre a cegueira é um dos mais famosos, talvez isso justifique, né? Porque ele vai mesmo na gente, discutindo questões e sensações, né, o tempo inteiro. Então ele fala de cheiros, ele fala de gostos, ele fala, descreve, né, outras sensações, enfim, que isso só pode ser feito por um olhar extremamente afetivo, né, cuidadoso. Então eu acho que assim é algo para se pensar mesmo, né? Como que você constrói um narrador tão sensível, vamos dizer assim, né? Sensível ao mundo, para descrever algo tão violento e brutal, né? Como são aí as descrições de ensaio sobre a cegueira. Então, eu acho que perpassa, né, um pouco por tudo isso, né? Qual que é o lugar, né, deste narrador, a forma, né, com que esse personagem é construído, enfim, eu acho que está mais ou menos por aí mesmo. O Matheus está com problema lá, então eu vou passar para a Júnia para ela encerrar. Bom, pessoal, infelizmente a Ana Carla teve problemas técnicos. Aqui em Belo Horizonte começou a chover muito. Infelizmente a gente tem que lidar com isso, e infelizmente mesmo, porque ela ia falar sobre uma das obras mais bonitas do Saramago, mais bem construídas, na minha humilde opinião, que é O Ano da Morte, de Ricardo Reis. Mas com certeza a gente teve uma tarde belíssima aqui agora, vai continuar as mesas de comunicação, então a gente vai encerrar essa e logo em seguida vai começar a terceira mesa, e fiquem por aí, nos assistam, vão conversar muito sobre Saramago, e é isso, até mais.